ela já vai secando. Desde que a barragem ela se rompeu na sexta-feira, o caminho da lama ele vai percorrendo aí pelo Paraopeba mais de 46 quilômetros e a gente vai mostrar durante o Bom Dia Brasil até onde essa lama ela pode chegar. Chico, Ana Luísa. Pois é, e Ana sobrevoando aí então a região de Brumadinho, e se ela sobrevoa toda essa região do chamado da zona metalúrgica de Minas Gerais, são 100 quilômetros de raio aí na região de Belo Horizonte, você vai ver inúmeras montanhas destruídas por mineração e várias barragens, algumas em situação de risco, Ana Luísa. Do Globocop agora a gente vai direto para o centro de comando das operações, que está em Brumadinho, onde está sendo feita a coordenação das equipes de resgate. O repórter Sérgio Marques acompanha todo esse trabalho e a gente fala com ele agora. Bom dia, Sérgio. Vamos ver, então, uma reportagem sobre esse trabalho de resgate. Nós tivemos um problema com o sinal do Sérgio Marques aí, né? E vamos ver a expectativa dessas equipes de resgate que, a partir de hoje, conta com o apoio de militares israelenses que chegaram ontem ao aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. Então, vamos acompanhar essa reportagem. Mais de 130 soldados e oficiais israelenses desembarcaram ontem à noite no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Eles foram recebidos pelo governador de Minas, Romeu Zema. No grupo estão militares, médicos, mergulhadores e engenheiros que vão ajudar nas buscas pelos desaparecidos. Eles trouxeram 16 toneladas de equipamentos avançados de localização. Reforço muito esperado pelos bombeiros e também pelas famílias desesperadas por notícias de parentes. Essa coisa é muito séria, a política deixa, as pessoas estão sofrendo, todos estão preocupados. Agora de manhã, os soldados israelenses vão fazer o reconhecimento do local e planejar o uso dos equipamentos capazes de localizar as vítimas da tragédia. São sonares usados em submarinos, detectores de vozes e ecos. O grupo também trouxe cães farejadores para ajudar nas buscas. A previsão é que as atividades durem uma semana, podendo ser prolongadas caso necessário. Tristeza e indignação calaram a cidade desde a última sexta-feira. O silêncio só foi quebrado ontem, às 5h30 da manhã, pela sirene que soou alertando sobre o perigo de um novo acidente. Evacuação geral da área. Procure o local mais alto da cidade. Um carro de som percorreu as ruas pedindo que moradores da parte baixa da cidade deixassem as casas. Desta vez, a barragem 6, com capacidade para armazenar mais de 1 milhão de metros cúbicos de água, deu sinais de que também poderia se romper. Técnicos da Vale conseguiram estabilizar a situação. Às 3 horas da tarde, as buscas foram retomadas. E foi em meio aos escombros, rastejando sobre a lama, que os bombeiros encontraram mais um corpo. A gente consegue ver daqui os bombeiros ali, bem às margens, né? Muita lama ali em volta, o helicóptero bem baixo. Deixa os bombeiros, eles vão retirar o que parece ser mais um corpo. Daqui a pouco eles voltam, o helicóptero volta para buscá-los. O trabalho é difícil, demorado. Para cobrir toda a área atingida, eles usam varas e galhos de árvore para ir perfurando o barro em busca de mais vítimas. O produtor do Fantástico, Mohamed Saig, sentiu de perto a dificuldade de se trabalhar num terreno tão instável. Eu estou pisando e olha só. Olha aqui. Como afunda. Como afunda. Meu sapato ficou. Foi neste trecho que o repórter Murilo Salviano acompanhou o momento em que um ônibus que transportava funcionários da Vale foi localizado pelos bombeiros. E ali alguns bombeiros continuam os trabalhos de buscas. E mais adiante, eles encontraram alguns materiais, pneus. Estão tentando retirar esse material debaixo da terra. Esse aqui é uma parte do ônibus. E a parte de baixo do ônibus, bagageiro. Seria a porta do bagageiro? É. Desse ônibus que está soterrado aí? As rodas são as únicas partes que identificam o ônibus. Para todo lado, para onde quer que se olhe, o cenário é desolador, como mostra o repórter Roberto Kovalik. Aqui nesse canto dá para ter uma ideia da força dessa onda de
entulho e barro que varreu essa região. Olha só o tamanho dos pneus que foram carregados. Eles são de caminhões gigantes capazes de carregar toneladas de minério de ferro. Isso aqui embaixo é um container, está todo retorcido. É até difícil reconhecer que é um container. Mas aqui embaixo a gente vê a carroceria de um caminhão. Sobrou só esse pedaço aqui para fora. Mais ali embaixo, olha só, a quantidade de pneus gigantes. Tudo isso foi carregado pela enxurrada. Enquanto havia luz natural, as equipes de resgate trabalharam sem trégua. Em outro ponto da área atingida pela onda de rejeitos, mais uma descoberta. Voluntários que entraram aqui na lama para tentar salvar animais que estavam presos acabaram encontrando, por acaso, um veículo. Eles ainda não sabem ao certo se é um ônibus, um micro-ônibus ou até mesmo uma van, completamente coberto ali pela lama, exatamente nesse local. Eles acionaram a polícia, o helicóptero veio até o local, checou, de fato é um veículo, mas por causa da luz que já está caindo, eles não puderam escavar. O serviço vai ficar para o dia seguinte. Foi o Nélio que achou o veículo. Eu fui ajudar a resgatar a vaca e vi uma peça azul. Fui lá, escavei e vi que era um carro. E aí comecei a cavar e depois chamei mais pessoas e eles vieram. Você não sabe que tipo de veículo que é? Talvez um micro-ônibus, ele está muito enterrado ainda. Vocês não conseguiram ver lá dentro o que tinha? Eu tentei chegar, mas eu não trouxe ferramenta nem nada, eu estava cavando com a mão. Quando chegaram as ferramentas é que rendeu um pouco mais. Amanhã a gente volta. É um trabalho muito difícil para as equipes de resgate. Até agora, 19 vítimas foram identificadas. Vamos conhecer os rostos e as histórias de algumas delas. A médica Marcele Porto Canguçu foi a primeira identificada. Ela completou 35 anos de idade, um dia antes da tragédia. A Marcele trabalhava na Vale desde 2016. O Leonardo Alves Diniz, ele tinha 33 anos, era casado, pai de um menino de 7 anos, trabalhava como técnico em manutenção na Vale havia mais de 10 anos. O Daniel Muniz Veloso, 29 anos, era funcionário de uma empresa que presta serviço para a Vale. A mulher dele está grávida do primeiro filho do casal. O Jonatas Lima Nascimento, de 36 anos, era do setor de carregamento da Vale. Ele deixa a mulher e 2 filhos. A família disse que o corpo foi encontrado no caminhão que ele usava no trabalho. O William Jorge Felizardo Alves, de 36 anos, trabalhava na barragem da Vale. E com esse número assustador de 305 desaparecidos, não é difícil imaginar quantas famílias estão vivendo momentos de angústia à espera de informações. Nenhum sobrevivente foi resgatado neste domingo. Durante grande parte do dia, as buscas estavam suspensas. A cidade de Brumadinho passou toda a manhã assim, sem ninguém, depois que o alarme tocou de madrugada e os moradores tiveram de sair às pressas. No meio da tarde, os moradores foram autorizados a voltar aqui para o centro de Brumadinho. Mas quando eles chegaram, olha só o que eles encontraram. O rio Paraopeba, que corta o centro da cidade, ficou desse jeito. Moro aqui há 5 anos, nunca tinha visto, primeira vez. Sente tristeza, sente que hoje, a mineração hoje tem que ser mais fiscalizada, né? Em Casa Branca, distrito de Brumadinho, revolta e protesto. Moradores e ambientalistas estão mobilizados, querem justiça. Não tem jeito de deixar isso aqui acabar, não. Né? Porque agora foi lá o rio Paraopeba, mas a gente tem um tanto de nascentes aqui que podem ser comprometidos por essas minerações, que estão quase conseguindo licenciamento. O que eu peço é o apoio de todo mundo para a gente não deixar isso acontecer. À medida que o tempo passa, o trabalho de busca vai se tornando mais técnico e difícil. Concordo que com o passar do tempo, a situação ela vai se agravando e vai piorando pela situação do desastre. Mas o bombeiro, enquanto existir esperança, o bombeiro trabalha com a intenção de resgatar pessoas, ou seja, preservar vidas. Esse é o bem maior. Ainda são muitos os desaparecidos. O pai de Gisele é motorista e na hora do rompimento ele estava dentro da mina. O caminhão foi encontrado, o pai dela não. O celular dele tem rede, a gente liga. Ele não, infelizmente, ele não responde, ele não atende, mas eu consigo ver pelo celular do meu marido que
tem rede, o nível de bateria eu consigo consultar também. Infelizmente a localização está desligada para eu poder conseguir rastrear ele, mas é um mistério porque o celular do meu pai não está soterrado. No IML foi grande o movimento o dia inteiro. Mércia estava em busca de notícias do filho de 26 anos. A Esperança é a última que morre, ele é meu filho, meu único filho. Eu queria muito encontrar ele que fosse machucado, sei lá, de alguma forma, mas com vida. E se não fosse possível, pelo menos encontrar ele, sabe? Mas a gente está perdendo as esperanças já. No prédio onde as famílias recebem informações sobre as buscas, o clima ontem à noite era de apreensão. Difícil ver o sofrimento de quem espera por notícias, mas ainda saber que essa pequena de menos de 2 anos não vê a mãe desde o dia da tragédia. Ela é uma das desaparecidas.